Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais. Olá, você está ouvindo o Paralelo 33 na rádio UniFM 107.9, na rádio Universidade 800 AM e também no Spotify. Eu sou o Thorsten Katten, mestrando no programa de pós-graduação em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Maria, e neste programa iremos abordar sobre uma questão muito importante para o dia a dia da nossa comunidade santamariense, que seria o acesso à nossa cidade. Oi, eu sou o Cauê de Siqueira, também sou graduando do curso de Relações Internacionais e eu também estou aqui para contribuir um pouco. Olá, eu sou a Jordana Guedes, estudante do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, e este é um programa do Paralelo 33, um projeto de extensão do curso e do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UFSM, que tem como objetivo popularizar o debate sobre temas de relações internacionais que envolvem o Sul Global. Hoje vamos falar sobre algo que dói no bolso de quem vive no coração do Rio Grande, o preço da passagem de ônibus. Para entender como a catraca do ônibus está conectada ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional e a um processo global de transformação das cidades em produtos, continue conosco. Você, ouvinte, estudante e trabalhador, já se perguntou por que o transporte público em Santa Maria e no Sul Global, de modo geral, ele é tratado como um negócio, algo privado mesmo, e não como um direito básico do cidadão, como, por exemplo, a própria saúde? Bom, a resposta disso está num conceito que é muito conhecido e que é chamado de neoliberalismo. Bem, o neoliberalismo ele não nasceu por acaso. Na verdade, ele foi exportado para o Sul Global a partir dos anos de 1980, através de uma cartilha chamada Consenso de Washington. Nela, dizia que o Estado deve buscar pela desregulação dos mercados a fim de promover a livre concorrência. Instituições como o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, e o Banco Mundial deixaram de ser apenas credores para se tornarem arquitetos sociais. Ao investirem dinheiro para o país do Sul Global, eles impuseram as reformas de ajuste estrutural. O objetivo, no caso do transporte público, transformar o acesso à cidade em um ativo rentável para investidores. Na prática urbana, isso significou a privatização da cidade. O transporte público, que antes era visto como um serviço essencial para a cidadania, tal qual como a saúde, passou a ser tratado apenas como um negócio. A lógica de equilíbrio financeiro das empresas, que ouvimos hoje em Santa Maria e região, é um eco dessas políticas. Nesse, o Estado deixa de investir para garantir o acesso e passa apenas a gerir contratos a fim de garantir o lucro das concessionárias. Mas como que isso funciona no papel, né, aqui na Prefeitura de Santa Maria? Basicamente, funciona a partir de um dispositivo técnico que é chamado de Planilha de Custos GIPOT, ou o Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes, GIPOT. Imagine o seguinte cenário. O preço do diesel cai ou sobe. O número de passageiros diminui, assim como aconteceu durante a pandemia de Covid-19. Pela lógica do direito à cidade, nesse caso, o Estado deveria intervir com subsídios para manter o preço baixo, pois o serviço de transporte é essencial. Mas, sob a lógica do equilíbrio financeiro, o contrato é blindado. O exemplo prático é o cálculo de tarifa por passageiro equivalente. Se menos pessoas andam de ônibus, a conta não fecha para a empresa. Então, em vez do Estado investir dinheiro público para cobrir o rombo, ele autoriza o aumento da tarifa. E o resultado disso aqui em Santa Maria foi justamente esse salto da passagem, que antes já foi R$ 5,00 e agora é R$ 7,25. Então essa eficácia aqui, entre muitas aspas, ela serve para garantir que a concessionária dos ônibus não tenha prejuízo. Então está basicamente transferindo todo o risco do negócio para o bolso de quem usa o transporte público, o estudante ou o trabalhador. E o Estado, ele deixa de ser um provedor de um serviço para a população e ele vira esse fiscal do lucro para a empresa privada. É o que chamamos de privatização dos lucros e socialização dos prejuízos. Se a empresa lucra, o dinheiro é dela. Se a conta não fecha, o passageiro paga mais caro, ou as linhas de ônibus para periferias são cortadas para reduzir custos. Isso é a aplicação pura do laboratório neoliberal. A eficiência é medida pelo balanço contábil, não pela dignidade de quem espera 40 minutos na parada. Um dos pilares que sustentam o aumento da passagem é o que chamamos de falácia da eficácia.
É a ideia vendida exaustivamente pelos neoliberais de que o setor privado é inerentemente mais eficaz e mais barato do que os serviços públicos oferecidos. Mas de onde que vem esse dogma, né? Essa ideia indiscutível de que o privado sempre seria melhor, né, que o público? Bom, por que que a gente, como sociedade, repete muitas vezes esse mantra, né, toda vez que a tarifa sobe? Essa ideia ela ganha força com a Escola de Chicago e economistas como Milton Friedman, que influenciam diretamente as políticas do FMI e do Banco Mundial. A base é a teoria da escolha pública, o Public Choice Theory. Segundo essa visão, o Estado é inerentemente corrupto ou ineficiente, porque não busca o lucro, enquanto a empresa privada seria mágica por ser disciplinada pela competição. O problema é que, ao se aplicar isso no transporte público, ignora-se que o transporte é um bem público e um monopólio natural. Essa falácia, né, neoliberal, ela começa a ser testada em larga escala durante a própria ditadura do Pinochet, no Chile, nos anos de 1973 e 1990, e também, por exemplo, nos governos de Thatcher, de 79 e 90, e Reagan, em 81 e 89. Basicamente, esses políticos eles vendem a ideia de que quando a gente privatiza, o preço, teoricamente, cairia pela eficiência de uma gestão privada. Só que, na prática, o que a gente observou no mundo todo é a substituição de um serviço que era focado no cidadão e que agora ele é focado no interesse desses acionistas. E de que modo essa falácia se manifesta aqui, por exemplo, em Santa Maria e região? O exemplo perfeito seria a planilha de custos, ou a planilha JPOT, que funciona sobre a lógica da eficácia privada, na qual o contrato de concessão em Santa Maria prevê o equilíbrio econômico-financeiro, que funciona do seguinte jeito. Se o preço do diesel sobe ou o número de passageiros cai, a empresa alega que a sua eficácia está em risco. Em vez de o Estado intervir com subsídios, por exemplo, como se faz no Norte Global para proteger o passageiro, a prefeitura aplica a tarifa de remuneração. A teoria neoliberal diz que a competição melhora o serviço. Mas no transporte no urbano, isso é uma mentira técnica. O transporte é um monopólio natural. Você não vai ter 10 empresas competindo na mesma parada de ônibus para ver quem tem o melhor preço ou quem oferece o melhor transporte. Muita gente ouve que a privatização traz a competição e, por isso, o preço deveria cair. Mas, no transporte público de Santa Maria, isso parece, na verdade, uma piada de mau gosto. A pergunta é, por que a teoria não bate com a prática? Essa afirmação de que a competição no transporte é uma mentira técnica vem justamente desse conceito que a gente estava discutindo, né, que a gente discute na economia, que é a ideia de um monopólio natural. A falácia da eficácia ocorre porque, sem competição real, a eficiência da empresa privada não se traduz em passagens baratas ou ônibus melhores, mas sim em corte de custos, redução de horários, frotas antigas e demissão de cobradores. A eficácia é financeira, voltada para o lucro dos empresários, e não social, voltada para o tempo de espera dos passageiros. E muitas vezes a gente pensa que Santa Maria está isolada, né? Mas, na verdade, a gente percebe que ela é um verdadeiro laboratório para essas políticas neoliberais que promovem uma austeridade de forma global. Cidades médias, como o caso de Santa Maria, são espaços privilegiados para observar esse funcionamento concreto das políticas neoliberais do FMI. Nesse caso, o governo municipal atua como um gerente de contratos. O Laboratório Santamariense demonstra como que a lógica da financiarização se entranha no cotidiano. Quando a prefeitura prioriza o equilíbrio econômico-financeiro do contrato acima do direito à mobilidade, ela está replicando, em microescala, a lógica de pagamento de dívidas externas. Até quando o trabalhador aguenta pagar antes de o sistema colapsar? Isso não é amadorismo, é o que os teóricos chamam de governança neoliberal. O sociólogo Fernando Collange Reilo discute como o neoliberalismo não quer apenas gerir o ônibus, mas sim governar as mobilidades da cidade. Ele tem uma frase que sintetiza bem o que vivemos em Santa Maria. Abre aspas. A governança neoliberal da mobilidade não busca a justiça social, mas sim a gestão de fluxos de acordo com a rentabilidade econômica, transformando o passageiro em um cliente financiarizado. Fecha aspas. Em Santa Maria, isso se traduz no seguinte: a prefeitura ela não planeja o ônibus para que você chegue rápido em casa, mas sim para que a planilha de custos da empresa não entre no vermelho.
O povo, então, ele acaba sendo esse teste do modelo, né? Então, se o preço sobe e o ônibus continua lotado, a governança, ela entende que o sistema ainda pode extrair mais lucro dessas pessoas. Então, é basicamente uma gestão do limite. Agora a gente vai entrar num tema que é o coração da crise urbana atual, a financiarização. Como explica a urbanista Raquel Honig, a cidade foi colonizada pelas finanças. A financiarização ocorre quando a infraestrutura urbana, como a frota de ônibus Santa Maria, deixa de ser um serviço e passa a ser um ativo financeiro. Hoje, os donos das empresas de transportes muitas vezes respondem à lógica de fundos de investimento. O ônibus não é mais planejado apenas para levar o trabalhador do emprego para casa, mas ele é planejado para gerar um fluxo de caixa constante. Ou seja, se a rentabilidade cai, a pressão pelo aumento da tarifa ela é imediata. A cidade ela foi transformada em um balcão de negócios para o mercado de capitais. Bom, e aqui a gente pode entrar em alguns pontos de debate, né, sobre essa questão da financiarização e entender, por exemplo, se seria importante compreender por que o desenho dos contratos de concessão do transporte público em Santa Maria, né, ou no sul global de forma geral, protege essencialmente o lucro dessas empresas, mesmo quando o serviço é precário. E claro, aqui a gente já falou muito sobre isso, é uma influência muito grande dessas instituições internacionais, dessa ordem liberal que é comandada pelos Estados Unidos. Eu penso que é uma influência muito mais ideológica do que material, né? Embora exista, né, como a gente já discutiu, o consenso de Washington, por exemplo. Nesse serviço que é precarizado constantemente, nós, trabalhadores e estudantes, que temos que nos deslocar de um ponto ao outro da cidade, acabamos reféns de horários que são muito restritos, ônibus que têm suas frotas muito antigas e frequentemente acabam parando no meio do trânsito por não terem nenhuma reforma há muitos anos. É um transporte extremamente precarizado, né? Tanto da questão da própria qualidade dos ônibus, que muitas vezes não tem ar-condicionado, e também, como a Jordana comentou, a questão dos horários, né? Eu até, uma questão pessoal, para vir gravar esse episódio, eu sou morador perto dos bombeiros, e a linha dos bombeiros é uma das que tem menos horários, assim, em comparação com as linhas principais, né, da que vão para a universidade. Então, por exemplo, ou eu pegava ônibus às 9 ou só às 9h45, né, uma diferença bem grande. E isso com certeza atrapalha, né, estudantes e trabalhadores que vão precisar pensar em rotas diferentes, né. É muito tempo que o trabalhador e o estudante passa dentro do ônibus em função do transporte para conseguir acessar aos outros locais da cidade. Então, acessar o trabalho, acessar a universidade, acessar a cultura e qualquer lazer que tenha que envolver o deslocamento. E isso impede o jovem santamariense, né? Não só o jovem, claro, pensando no trabalhador, no jovem, enfim, mas das pessoas que moram na periferia da cidade, de acessar a cidade, né? Pertencer à cidade. Porque, principalmente após horários mais tardes, né? Como, por exemplo, depois das 10, se a pessoa quer ir, por exemplo, em algum bar ou em alguma coisa cultural, né? Algum evento cultural, essa pessoa acaba sendo impossibilitada e, de certa forma, para Santa Maria, né? Essa pessoa não pertence à cidade, porque ela não tem, né, dinheiro para poder pagar a passagem, no caso, se a passagem fica muito, muito cara, né? Ela não tem acesso a um serviço de qualidade com horários decentes, e ela também não tem acesso a um carro, né? Um veículo, ou, por exemplo, condição financeira para pagar aplicativos, né, de transporte, se bem que a gente percebe agora que os preços dos aplicativos de transporte estão basicamente iguais à passagem inteira do ônibus, né? Daqui a pouco vai estar valendo mais a pena pegar 99 ou Uber do que pegar o ônibus de Santa Maria. Exatamente. E sendo Santa Maria uma cidade universitária, formada principalmente por universitários e pessoas locais um pouco de mais idade, a gente vê como é aparente que os jovens eles não conseguem se deslocar em dias como final de semana, sábado e domingo, que tem suas linhas e horários muito limitados. Também na questão de horários, como o Thor comentou, de que se um jovem ou uma pessoa quer sair de casa às 10 horas, por exemplo, já não consegue mais ônibus porque eles não funcionam.
assim como é muito precarizado para os motoristas trabalhar em condições tão ruins nos ônibus, por exemplo, sem ar-condicionado, sem a remuneração que lhes é devida ou sem os aumentos e reajustes que são prometidos pela prefeitura há muitos e muitos anos. E para fechar esses pontos de debate, uma coisa que é muito importante também pensar é de por que o subsídio para empresas do agro, né, empresas de soja ou grandes indústrias, esse investimento é entendido como um incentivo, mas o subsídio para o ônibus, né, do estudante, do trabalhador, é visto como um gasto, algo que não deveria ser pensado, né? E sobre isso, eu penso que vem muito em relação com o estigma que existe sobre a universidade pública, sobre a educação pública no Brasil, né? Essa ideia que é muito proliferada de que o estudante da federal, ele não estuda, ele só faz festa, enfim. E isso acaba refletindo justamente no investimento, né, do próprio ônibus. E quando a gente pensa também de um ponto de vista político, né, e de criação de lobbies, a gente tem um centrão que tem ligações muito fortes com essas empresas, empresas do agro, empresas do soja, e é justamente por conta disso que o investimento não flui para as áreas mais essenciais, né, da sociedade, para, por exemplo, né, direitos básicos do cidadão, como o transporte público. Bom, agora nós vamos abrir a caixa preta das relações internacionais, tratar um pouco sobre teoria, e a gente pode pensar, né, por que em Luxemburgo, a tarifa ela é totalmente zerada, né? Em Paris, o subsídio é gigantesco e também, em muitos casos, em muitos países da Europa, né? E em Santa Maria, o governo municipal basicamente nos impõe uma das passagens mais caras do Brasil, né? Por que isso ocorre? Bem, a resposta curta é ideologia. No norte global, os estados de bem-estar social, eles entendem que o transporte é uma infraestrutura de suporte à produtividade. Ou seja, para eles, caso o trabalhador não chegue à fábrica ou escritório, isso causa mais prejuízo ao PIB do que ao custo de subsídio dos ônibus, por exemplo. Esse entendimento do uso do transporte público como necessidade básica não acontece muito bem no sul global no geral, assim. Não são todos os países, mas no geral, sim. Que, na maioria das vezes, transforma a mobilidade urbana em um mercado que deve produzir lucro para as empresas. Enquanto cidades, nesse caso como Viena, eles tratam o transporte como um bem comum. Eles financiam com taxas sobre empresas e estacionamentos, o chamado subsídio cruzado. No sul global, ao contrário, nós fomos condicionados a pagar essas tarifas muito altas. O passageiro aqui em Santa Maria, ele paga a maior parte da operação, enquanto o passageiro de Berlim, por exemplo, paga cerca de 30%, porque o Estado entende que o transporte é um direito coletivo. Bom, e aqui entra a crítica do professor Luiz Slava, que é justamente essa ideia de que o direito internacional ele não está só nessas instituições que parecem tão longe da gente, né, como a AIA ou ONU, né? Ele estaria também no cotidiano da cidade, então na roleta de ônibus de Santa Maria. E, por exemplo, né, através das metas de ajuste fiscal, que como a gente comentou, são impostas pelo Consenso de Washington, o governo federal ele é basicamente impedido ou não influenciado, né, a realizar grandes investimentos para o transporte urbano, né, nesse caso, e o municipal acaba retendo os custos com a mobilidade urbana para investir em outras áreas. Então é justamente essa ideia de que o direito internacional ele surge, né, de uma perspectiva bottom-up, então os estados nacionais criaram o direito internacional, e que estados são esses, né, os estados do norte, os estados europeus, norte-americano, né, e esse direito internacional, então, ele é algo que se diz universalista, mas que é, na verdade, um individual que foi universalizado, e agora ele passa uma perspectiva up-down e acaba influenciando diretamente a política das cidades, né, e dos países no seu cotidiano. É isso mesmo, se for ver aqui no nosso caso, quando a prefeitura diz que não tem dinheiro para baixar o 7,25, ela está omitindo que a prioridade orçamentária ditada pelo sistema financeiro é o pagamento de juros da dívida. No sul global, o transporte é uma ferramenta de extração de valor, e tira-se o dinheiro do bolso do pobre na periferia para garantir o equilíbrio financeiro de contratos que favorecem poucas famílias do setor de transporte. E tem mais, né? O norte global,
ele agora nos vende essa ideia de mobilidade verde, né? Eles exportam ônibus elétricos caríssimos, tecnologias smart, mas também mantém, né, essa mesma estrutura de financiamento excludente, mesmo com essas supostas tecnologias, né, vantajosas. É o chamado colonialismo verde. Ou seja, de que adianta ter um ônibus elétrico sustentável se a tarifa impede o trabalhador de sequer subir nele? No norte, a transição ecológica ela é inclusiva, mas no sul, sob a gestão municipal atual, ela corre o risco de ser apenas mais um motivo para encarecer essa tarifa que já é muito pesada. Ou seja, eles lucram com a venda da tecnologia no norte e lucram com os juros da nossa dívida no sul. Bom, no fim das contas, essa diferença ela é gigantesca, né? No norte global, o transporte público ele é um braço do Estado para se incluir, e no sul, sob essa governança neoliberal que foi imposta na gente, o transporte ele é um braço do mercado para se extrair. Então, quando a gente discute a nossa dependência, até estrutural aos países do norte, né, tanto econômica, politicamente, Santa Maria acaba continuando sendo esse laboratório que a gente já comentou, de um sistema que nos trata como números e não como pessoas. Essa é exatamente a engrenagem de dependência que gera, que a geógrafa Regina Witter classifica como exclusão socioespacial. No norte, a mobilidade integra, no sul, ela segrega. Quando Santa Maria aplica o 725, ela está praticando uma política de imobilidade forçada. Para o morador do sul global, o transporte caro não funciona como um apartheid geográfico. Se você não pode pagar, você não acessa o centro, não acessa a cultura e não acessa o mercado de trabalho. O transporte deixa de ser um direito e passa a ser um filtro da classe que decide quem tem permissão para existir na cidade. No fim das contas, o norte discute a tarifa zero como um futuro da sustentabilidade, enquanto o sul global ainda luta para que o transporte não seja motivo de fome ou desemprego. A nossa catraca é, em última análise, o ponto onde a desigualdade global toca o seu bolso e limita o seu futuro. Como a gente estava discutindo anteriormente, basicamente a financiarização dessa infraestrutura urbana e a adoção de modelos neoliberais de governança produzem efeitos diretos na organização socioespacial das cidades e, consequentemente, no dia a dia dos seus residentes e cidadãos. Então, assim como a questão da mobilidade, existe um fenômeno chamado gentrificação, que está diretamente ligado a essa ideia, né, de uma especulação imobiliária, e que é uma outra expressão da continuidade do neoliberalismo, nesse caso, o neoliberalismo urbano, né? E o conceito de gentrificação ele foi formulado pela socióloga britânica Ruth Glass, na qual ela aborda o processo de transformação da paisagem urbana em decorrência da chegada de populações com uma renda mais elevada, e isso acaba provocando uma valorização econômica da região, e isso eleva os preços de vida e do mercado imobiliário local, e isso posteriormente resulta na expulsão e na constante segregação dos antigos residentes e dos comerciantes da região. E é por isso que a gentrificação ela não pode ser compreendida só como uma mudança demográfica, algo que ocorre naturalmente, né, na economia, ou algo cultural, né? Ela constitui realmente um instrumento que reestrutura, né, a cidade de forma espacial e é orientada pela acumulação de capital. Então, para entender esse fenômeno melhor, a gente trouxe um exemplo que é o da Copa do Mundo de 2014, que o ouvinte provavelmente se lembra que na época foram construídos estádios, hospitais e até linhas de metrô e ônibus. E, no caso, aconteceu nessas construções, nesses projetos, uma forte presença dessa gentrificação, porque as pessoas que moravam ao redor dessas construções, basicamente foram ou expulsas, né, obrigadas a sair, ou, eventualmente, com a questão da especulação imobiliária, né, com o aumento dos aluguéis, com essa transformação em bairros que antes eram bairros periféricos e agora passam a ser bairros elitistas, né, bairros de uma parcela mais rica da população, essas pessoas eventualmente também acabam sendo expulsas, né? Então, isso demonstra, e isso obviamente reflete, claro, trazendo pro tema do podcast, né, no transporte público, porque essas pessoas saem dos centros urbanos, né, são obrigadas a saírem dos centros urbanos e precisam
pegar cada vez mais linhas de transporte público, né? E um transporte público que continua precarizado. Elas são forçadas a ficarem cada vez mais longe do centro e cada vez mais dependentes, nesse caso do transporte público, do metrô e do ônibus, para acessar coisas, trabalho, cultura, que estavam antes muito mais próximas, mas que nesse caso elas foram forçadas pela gentrificação, pela especulação imobiliária, pelo aumento geral dos preços, a se deslocarem para a periferia, cada vez mais longe. Bom, e outra questão também que é interessante discutir, né, é essa ideia de que o transporte público ele é normalmente visto na sociedade como uma coisa de pessoas pobres, né, que só pessoas pobres pegam o transporte público. Mas que, na verdade, ele poderia ser visto como uma solução de mobilidade urbana, né, para todas as parcelas da população e que poderia, por exemplo, desafogar o trânsito, diminuir gasto com transporte e até questões, né, do meio ambiente. Mas eu acho que essa visão, ela parte muito de uma ideia de comodidade, né, e de quanto é fácil ter acesso ao transporte público, né? Porque, como a gente comentou, em Santa Maria, o transporte público é precário. Então, quem tem dinheiro usa carro, né? Porque é muito mais prático. Só que em cidades maiores, como por exemplo São Paulo, tem inclusive dias que você nem pode sair com o seu carro, né? Então, o metrô, ele acaba sendo um transporte muito mais vital, né, para todas as parcelas da população. E lá, talvez, não tenha tanto essa visão de que o transporte é uma coisa de pobre, né? Não sei o que vocês acham sobre isso. Aqui em Santa Maria é exatamente assim. Quem pega ônibus, para a maioria, é o estudante pobre, ferrado, e o trabalhador que precisa pegar 3 ônibus para chegar ao trabalho. Não é a pessoa média que tem o próprio carro ou que tem dinheiro para pagar 99 e Uber todos os dias para conseguir se deslocar. Quem pega é por necessidade mesmo. É, exato, porque o 99 e esses aplicativos, eles acabam se tornando mais acessíveis do que, às vezes, esperar o ônibus chegar ou ter que andar até uma linha mais distante e ainda sofrer com ir de pé o caminho todo durante 40 minutos. E claro, em países do norte global, né, na Europa, como a gente comentou, que tem um investimento muito maior nessa questão, e o transporte ele realmente é de qualidade, existe muito essa cultura de pegar o transporte público, né, porque ele facilita a vida dos cidadãos, o que não ocorre aqui em Santa Maria, né, é quase como se fosse, é um desafio, né, você se locomover em Santa Maria se você não tem condição financeira. Existe esse grande estigma de pobreza e miséria de pegar ônibus, principalmente em cidades pequenas e médias, como o caso de Santa Maria, mas como a gente já ouviu os exemplos, em cidades maiores, metrópoles e capitais, o transporte público ele é muito necessário para questões de urbanização, de logística, até ambientais, nesse caso, e que esse estigma é menor em razão da necessidade real de milhões de pessoas de se deslocar todos os dias, em que não há viabilidade de, por exemplo, todos usarem seu próprio carro, moto ou outros meios de locomoção. Nesse sentido, torna-se fundamental compreender que a gentrificação está relacionada também à questão da mobilidade urbana, como a gente comentou. Isso, nesse caso, seria em razão dos investimentos realizados em infraestrutura, não apenas que não são distribuídos de forma homogênea no território. Ao contrário, esses investimentos eles acabam se concentrando em áreas estratégicas, em áreas mais ricas, e elas acabam promovendo a valorização desses locais, ao mesmo tempo em que contribuem para a marginalização e de outras áreas. Esse é o ponto em que a mobilidade urbana ela também entra nessa lógica neoliberal de produção do espaço. Ou seja, ao ampliar o acesso a determinadas áreas, esses investimentos não apenas facilitam o deslocamento, mas também aumentam o valor econômico desses territórios, incentivando o processo de substituição social. Como consequência, observa-se a consolidação de um padrão de mobilidade excludente, no qual as melhorias na conectividade urbana coexistem com a intensificação da segregação socioespacial, evidenciando uma contradição. A infraestrutura de transporte, ao invés de reduzir desigualdades, pode atuar como um mecanismo de aprofundamento dessas desigualdades.
E é assim que ocorre a produção de formas específicas de exclusão urbana, nas quais essa impossibilidade de arcar com os custos do transporte basicamente implica a restrição do acesso ao trabalho, à educação, eventos culturais e a demais serviços urbanos, né? O que configura o que a literatura denomina como pobreza de transporte, né? Então, a impossibilidade de arcar com esse custo da tarifa, ela não representa só uma limitação individual, mas um próprio mecanismo estrutural de segregação, que basicamente redefine quem pode ou não participar plenamente da cidade, quem pertence à cidade. Perante esse cenário que nós temos, é muito bom pensar de uma perspectiva mais crítica sobre a produção desse espaço urbano. Esse conceito de direito à cidade, que foi elaborado pelo Henri Lefebvre, não se restringe apenas ao acesso físico a esses serviços urbanos, mas ele também envolve essa capacidade coletiva de participar da produção, da gestão e da apropriação do espaço. Ou seja, é importante pontuar como a cidade não se reduz a essas dinâmicas de dominação. Ela permanece como um espaço de disputa política, no qual esses diferentes atores sociais confrontam os processos de mercantilização e reivindicam soluções alternativas. Mobilizações contra o aumento das tarifas, movimentos por transporte público de qualidade e propostas como tarifa zero, como os que aconteceram em Santa Maria nos últimos tempos, não são apenas reivindicações pontuais, mas expressam disputas políticas sobre quem pode usar a cidade e em quais condições. Essas iniciativas, elas colocam em questão o próprio modelo de urbanização vigente ao confrontarem a subordinação da cidade à lógica financeira. O debate, então, sobre mobilidade urbana, ele revela uma disputa que é mais ampla, a definição da cidade como um espaço orientado à valorização do capital ou como um espaço estruturado a partir da garantia de direitos básicos ao cidadão. Bom, esse foi mais um episódio do Paralelo 33. Esperamos que vocês tenham gostado. O conteúdo desse programa foi produzido por Alexandre Barth, idealizado por Alexandre Barth, roteiro produzido por Isabelle Moraes e Jordana Guedes, gravação por Torten Katten, Jordana Guedes e Cauê de Siqueira. Agradecemos também à rádio pelo apoio com a edição. Esse episódio utilizou como fontes as obras de Luiz Slava sobre o direito internacional e a vida cotidiana, Raquel Ronick sobre a financiarização e colonização da terra, Regina Witter sobre a mobilidade e exclusão nas metrópoles, Fernando Colonge Relo sobre a governança neoliberal das mobilidades, Henri Lefebvre sobre o direito à cidade, Gabriel Bosch, Karen Lucas sobre a pobreza do transporte nas cidades do sul global, Maurício Fernandes de Alcântara sobre gentrificação e José Manuel de Oliveira sobre a cidade como espaço de realização política. E aí, gostou do programa? Compartilhe e deixe sua avaliação no Spotify. Também pode acompanhar mais notícias e informações sobre o programa nas nossas redes sociais, @paralelo33, escrito tudo por extenso, no Instagram e no Spotify. Lá a gente compartilha nossos resumos de boletins de notícias semanais, avisamos quando tem episódio novo e falamos sobre diversos temas de relações internacionais. O Paralelo também vai ao ar todas as quintas-feiras na rádio UniFM 107.9, com reprise na sexta-feira na rádio Universidade 800 AM. Muito obrigada por nos ouvirem e até logo. Até mais! Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais.